Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu passei essa questão de língua portuguesa e agora eu vou fazer a resolução dela. Mas antes vou me apresentar. Sou advogado, professor do CIT Cursos Preparatórios para Concursos de Carreira Policiais e o restante da descrição eu vou deixar no vídeo abaixo. Eu só vou pedir para que vocês não se esqueçam de se inscrever no meu canal, porque assim que eu postar vídeos novos vão aparecer para vocês e também vai me ajudar. Pode também me adicionar no Facebook também. Eu vou deixar meu Facebook na descrição do vídeo abaixo. Lá tem muitas questões, não só de língua portuguesa, mas outros temas. E também se vocês quiserem participar de uma lista de transmissão no WhatsApp, a qual eu posto questões de vários temas, como língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, Código de Processo Civil, trabalhista e previdenciário, é só pegar o meu contato aí no WhatsApp e mandar uma mensagem para mim, que eu adiciono vocês nessa lista de transmissão. Agora, sem mais delongas, vamos à resolução da questão. Eu vou ler o enunciado e depois eu vou fazer o comentário de alternativa por alternativa. Vamos ler o enunciado. Assinale a alternativa em que o verbo assistir foi empregado em desacordo com a norma de regência, ou seja, pela norma padrão de regência. Alternativa A. O promotor de justiça não viu a palestra, embora quisesse assistir-lhe. Alternativa B. É dever do poder público assistir os mais necessitados. Alternativa C. Não lhe assiste o direito de humilhar ninguém. Alternativa D. Assiste a mulher o direito à licença maternidade. Você pode ver que na alternativa D tem uma crase na palavra, aliás, na letra A, que vem antes de mulher. E a alternativa E, todos assistiram ao jogo atentamente. Agora eu vou fazer algumas considerações sobre o que a alternativa quer, na verdade. Ela quer saber se na frente do verbo assistir, se vai a preposição a ou não. Porque em determinados momentos o assistir ele vai a preposição a na frente do verbo assistir. E em determinados momentos não vai. Então o que eu quero dizer é que o verbo assistir, ora ele é transitivo direto, ora ele é transitivo indireto. O que quer dizer isso? Eu vou abrir um quadro aqui para tentar explicar melhor o que é o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Deixa eu pegar minha luzinha aqui. Como eu expliquei, o verbo transitivo direto é aquele que não exige a preposição na frente dele. Vamos dar um exemplo de um verbo transitivo direto, o verbo comprar. Eu vou escrever uma frase aqui, ó. Comprei o carro. Comprei o carro. Você notou que depois do verbo comprei aqui, não tem uma preposição aqui? Ele tem um artigo masculino o, que ele segue o substantivo carro. Mas, porém, aqui ele não tem uma preposição. Poderia ser uma preposição qualquer, a preposição a, preposição em, de. Então, quando ele não tem essa preposição, eles chamam isso de que o verbo ele é transitivo indireto. Espera só um minutinho aqui, pessoal, que tem um WhatsApp bem na hora. Bom, pessoal, aconteceu um problema técnico aí. Desliguei a internet para não chegar as mensagens do WhatsApp, tá? Então vamos retornar onde nós paramos.
Então eu expliquei que o verbo na forma direta, que é o transitivo direto, ele não vai à preposição, como eu escrevi aí o verbo comprar. Comprei o carro, não tem a preposição. Agora o transitivo indireto, ele já exige uma preposição. Eu vou dar uma frase aqui, por exemplo, paguei, que é do verbo pagar, né? Paguei, paguei ao pedreiro. Não, pedreiro não, paguei ao, deixa eu ver como é que eu falo, ao banco, paguei ao banco. Vocês separam que o verbo pagar, o verbo paguei, ele é transitivo indireto, por quê? Ele tem aqui uma preposição, que é a preposição a, que o verbo pagar exige, e tem um artigo aqui que determina o banco como masculino, substantivo masculino. Então ele tem uma preposição. Quando entre o verbo e o seu objeto, ou o complemento tem uma preposição, ele é considerado transitivo indireto. Ó, transitivo indireto. Por que ele é indireto? Porque tem uma preposição entre o verbo e o seu objeto. Aí eu expliquei sobre isso, porque se vocês não souberem sobre essa terminologia, vocês não vão conseguir resolver a questão. Agora que eu expliquei o que seria o transitivo direto e o transitivo indireto, eu tenho que explicar a colocação de uns pronomes, porque vai ter 3 pronomes que você vai colocar quando for você perceber que for o verbo transitivo direto, você põe um pronome, e quando você perceber que for um verbo transitivo indireto, você põe outro. Vamos começar aqui do primeiro aqui. Deixa eu apagar aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui que é mais prático. Não apagar. Isso, apaguei. Vamos o primeiro verbo transitivo direto. Deixa eu falar os pronomes. Ó. Os pronomes são esse aqui. Ó, pronome. Os pronomes é o pronome o, ou o pronome a, ou lhe. Quando você perceber que for um objeto direto, ou seja, ele for transitivo direto, você usa esses dois aqui, ó. Esses dois você usa para o direto. E se você perceber que o verbo exige uma preposição, ou seja, ele vai ser um transitivo indireto, você usa o lhe. O lhe é para objetos indiretos, ou seja, que tem preposição. Então agora vocês gravaram isso, ó. Os dois aqui que é o pronome o a, vocês vão utilizar quando for um objeto direto, ou seja, não tem preposição depois do verbo. Se tiver preposição depois do verbo, vocês vão usar o lhe, se for indireto. É melhor exemplificar para ficar mais claro. Vamos apagar aqui. Exemplificar. Eu vou colocar primeiro um verbo que não exige preposição, ou seja, ele tem um objeto direto, ou seja, é transitivo direto. O comprar. Eu vou escrever aqui: comprei um carro. Verbo comprar não tem preposição, vocês perceberam. Então, logo, aqui que vem depois é um objeto direto. Ou seja, esse verbo aqui em cima, ele é transitivo direto. Agora, eu vou querer substituir esse um carro pelo o, ou pelo a, ou pelo lhe. Quais vocês colocariam aí?
Vocês não poderiam colocar o lhe. Por quê? Porque não tem preposição. O lhe você só utiliza quando é transitivo indireto. Eu vou colocar o ou o a. Aí eu vou perceber, se for feminino, eu ponho o a. Se for masculino, esse substantivo, eu ponho o o. Então, carro é masculino. Então, eu vou escrever assim, ó. Comprei o. Por que eu pus esse o aqui? Que é um pronome substituindo o carro. Porque o verbo, ele é um objeto direto, ou seja, transitivo direto, eu ponho o ou a. O lhe eu só vou utilizar quando o objeto for indireto. Agora eu vou dar um exemplo de um verbo que ele é transitivo indireto. Ou seja, eu vou colocar um substantivo à frente dele, um objeto indireto na frente dele, e pela regra você substitui pelo lhe, e não pelo o e nem o a. Vamos dar um exemplo aqui. Pegar a borracha, pagar. Deixa eu pôr mais no cantinho aqui. Ó, pagar, né? Então, ó, paguei. Paguei ao banco, né? Mesma coisa, paguei ao banco, que era a frase que eu tinha utilizado anteriormente. Paguei ao banco. Perceberam que tem uma preposição aqui, que é o a, porque o verbo paguei, o verbo pagar exige essa preposição. Então eu vou pegar e substituir todo esse objeto indireto. Indireto por quê? Porque tem preposição. Pelo ou o, ou a, ou lhe. Ou pronome o, pronome a, ou pronome lhe. Pelos que vocês já entenderam, eu vou substituir pelo lhe. Por quê? Porque tem preposição. E é transitivo indireto. E quando tem preposição e transitivo indireto depois do verbo, eu não coloco o ou a, eu coloco o lhe. Então eu vou colocar aqui embaixo: paguei lhe. Que quer dizer, nesse lhe aqui, é ao banco. Por quê? Porque ele tem a preposição. Sabe um mnemônico assim que é técnicas de memorização que vocês vão lembrar? Olha, quando eu pus o lhe ou o a, vocês perceberam que o lhe tem letras a mais? Você imagina que é um obstáculo a mais, ou seja, é uma preposição. Então logo eu vou substituir o lhe para quando o objeto aqui em cima ele for indireto, porque ele tem uma letra a mais. Aqui não tem o a mais, além do o. Então o lhe também não tem letras a mais. Então eu utilizo o lhe. Aí quando eu perceber que não tem a preposição, eu vou usar o que tem menos letras, que é o ou o a. Ou seja, o que não tem preposição, que é a forma direta. Isso foi interessante vocês saberem, porque para poder responder uma das questões e justificar uma das alternativas, porque ela estaria errada ou porque ela estaria certa. Vamos lá na alternativa. Vou vir aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tem um... Opa, tem que pegar uma caneta aqui, desculpa. Ó, aqui tem um lhe, tá vendo? Ó o lhe aqui, ó. O lhe na jogada. Então tem um lhe na jogada. Então você vai saber se esse lhe aí está sendo colocado da maneira correta ou se não era assistiu, assistia. Então, fazendo toda essa explicação, agora vamos para a questão. Antes de mais nada, eu acredito que vocês já, a essa altura, já devem saber o que é crase. Como tem alunos novos nesse grupo, então eu vou ter que explicar novamente. A crase nada mais é do que... Eu vou abrir a lousa aqui de novo, que é melhor explicar na lousa. Vem cá, lousa. Vou apagar aqui. O que seria a crase? A crase nada mais é do que a junção de um a com o outro a. E o que seria esse primeiro a? Esse primeiro a seria uma preposição. E esse segundo a aqui, ele seria um artigo feminino. Artigo feminino. E aí o que acontece? A junção desses dois as, deixa eu apagar aqui, a junção desses dois as, ele vai se tornar um a só.
Só que esse A ele vai estar com a crase, ele vai ficar assim, o A com a crase ao contrário, como se fosse um acento agudo ao contrário. Então isso é a crase. Crase é para significar que é aquele sinal que existe ali dois As ali dentro de um A só. A preposição a e o artigo feminino a. Aí, tendo esses dois, aí a gente vai para a resolução da questão. O verbo assistir aqui, esse verbo assistir, ele vai estar em várias situações. Vamos grafar onde está os verbos assistir em cada letra. Ó. Deixa eu grafar aqui. Tem um assistir aqui, tem um assistir aqui, assistir aqui, tem aqui e tem aqui. Para saber se está correto, ou seja, ele quer saber se tem sim uma preposição à frente do assistir, e cada situação, circunstância, ele vai ter a preposição a ou ele não vai ter a preposição a. Então vamos ver algumas circunstâncias do verbo assistir, se ele tem a crase a ou não. Vamos voltar lá para a lousa. A primeira situação do verbo assistir seria alguém que assiste a um show, a pessoa que assiste a uma novela. Vamos supor, no sentido de ver. Quando é nesse sentido em ver, ele tem a preposição a. Eu vou exemplificar aqui, ó. Com uma frase, ó. Minúsculo, desculpa. Eu assisti a novela. Nesse sentido, eu assisti a novela, ele tem uma crase aqui, no sentido de ver. Ele existe uma crase. Então, no sentido de ver, sempre vai ter a crase ou uma preposição a depois do assistir. Eu vou colocar assistir ao filme, porque aí vocês vão ver que realmente tem a preposição. Ó, eu assisti ao filme. Eu assisti ao filme. Vocês verificaram que tem a preposição a aqui? Aqui também tem uma preposição a. Então, no sentido de ver, entendeu? De assistir ao show, assistir à novela, assistir ao filme, assistir ao jogo de futebol, ele tem a preposição no sentido de ver. O mnemônico que eu uso é o seguinte: para você saber que sempre o assistir no sentido de ver vai ser no sentido de ver, e ele vai ter uma preposição e um artigo, eu desenho o ao assim, ó. Eu imagino que o ao são dois olhos com cílios, ó. Porque esse assistir está no sentido de ver algo. Nunca mais esqueci, não sei se vai servir para vocês isso aí. Mas depois que eu utilizei isso aí, eu nunca mais esqueci. Então, no sentido de ver, tem a preposição. Então, se escreve com um A. Agora, na questão de ajudar alguém, prestar assistência a alguém. Então, assistir no sentido de ajudar. No sentido de ajudar, o assistir ele não tem preposição. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, uma frase, ó, o médico assistiu o doente, não ao doente, tá? É o doente, porque no sentido, opa, deixa eu voltar aqui, doente, porque se você colocar uma preposição aqui, vai ser no sentido de ver e não de ajudar o doente. Você imagina, a pessoa está passando mal ali no chão ali, o médico não vai ficar lá vendo a pessoa passando mal, entendeu? Porque se você escrever que o médico assistiu ao doente,
É como se o médico tivesse sentado na cadeira, vendo ele doente, não ajudando. Então, se você colocar assim, quem entende de regência vai imaginar que uma coisa meio estranha, o médico está sentado ali, vendo o paciente no chão, passando mal e não fazendo nada. Porque se colocar o A é no sentido de ver. Então, você não coloca o A no caso se for no sentido de ajudar aqui, ó. De ajudar. Então, eu imagino essa história, um médico ali sentado. E se eu colocar a crase e colocar assistir ao doente com a crase A, vai significar que o médico está sentado ali assistindo o doente lá no chão e não ajudando ele. Então, no sentido de ajudar, não tem a preposição. Agora, tem um assistir que ele fala que alguém assiste é o direito de alguém. Vou dar um exemplo aqui. E esse vai crase, viu? Vai decorando esses mnemônicos, essas técnicas de memorização que vão te ajudar bastante na prova. Pode parecer histórias engraçadas, tudo. Mas o que vale é vocês lembrar isso na prova. Mesmo que o negócio seja engraçado, seja algo absurdo da história, mas o que é mais chocante é o que faz memorizar. No caso de ter direito, o assistir que ter direito, a pessoa assiste ao direito. Esse vai crase. Vamos supor, eu vou colocar que eu tenho direito de receber alguma coisa. Eu assisto ao direito de receber aquele dinheiro. Ou seja, aquilo é direito meu. Então tem crase. Ó, um mnemônico que eu utilizei para lembrar se tem crase ou não, eu colocar aqui eu vou escrever uma frase aqui, ó. Esse é um direito que assiste à mulher. Não há como errar. Na verdade, deve ser o assunto mais fácil dentro de língua portuguesa, dentro de pronomes. Para explicar para você. Então eu vou colocar aqui, ó. Esse é um direito que assiste à mulher, né? Vou pôr o A separado aqui. Aliás, deixa eu colocar maior, porque senão não dá para perceber, ó. Esse é o direito que assiste à mulher. E tem crase, que eu falei que direito tem crase. Então eu coloco aqui. Aí o que eu faço aqui, ó? Uso a própria, o pauzinho da crase aqui, ó. Faço um cabinho de uma rosa. Porque aí eu vou imaginar que toda mulher tem o direito de uma rosa. Então você vai lembrar dessa história, entendeu? Que tem um cabinho aqui e aí vai crase. É dessa forma que eu faço para lembrar. Quando é questão de direito. Eu lembro só dessa frase. É um direito que assiste à mulher, entendeu? E eu imagino que ela tem o direito a uma rosa e coloco o cabinho da rosa aí para lembrar. Agora um outro exemplo do verbo assistir no sentido de morar em algum lugar. Aí vai uma preposição em. Eu vou mostrar como que vai aqui, ó. Vou dar um exemplo, ó. Ele assiste em São Paulo. Aí tem um em que é uma preposição. Então assiste no sentido de morar em algum lugar, eu coloco a preposição em. Ó, ficou bem longa a aula, mas tinha que ser assim porque são bastante regrinhas. Agora vamos voltar lá para a alternativa, que agora que a gente sabe sobre tudo isso, fica muito mais fácil resolver. Vamos lá. Bom, o primeiro aqui é o lhe, né? Então o lhe aqui, pela regra lá da colocação pronominal, eu falei que ele é um objeto indireto, ou seja, esse lhe aí tem uma preposição aí no meio. Então vamos ver se esse verbo assistir aqui. Pessoal, vamos à resolução agora, que eu dei todos esses pareceres. A alternativa A.
Tem o lhe aqui. O lhe eu falei que ele é um objeto indireto, ele substitui o objeto indireto. Então aqui o promotor de justiça não viu a palestra, embora quisesse assistir-lhe. Aqui está no sentido de ver. Quando está no sentido de ver, é aquele mnemônico lá dos olhinhos, que vai a crase. E o lhe substitui o objeto indireto. Logo, essa questão aqui ela está correta, só que a gente procura a incorreta, né? Agora, a letra B. A letra B, o dever do poder público assiste os mais necessitados. Aqui assistir está no sentido de ajudar. Quando eu falei a história do médico que ficou olhando o paciente lá, passando mal lá no chão, eu falei que no sentido de ajudar, ele tem que ajudar. Então é sem crase, porque se você colocar a crase ou a preposição a, é como se o médico estivesse assistindo a pessoa de longe. É só assistindo e não ajudando. Então logo, aqui está correto, que não tem crase. A alternativa C não lhe assiste o direito de humilhar ninguém. Assistir no sentido de ajudar. Lembra lá do cabinho da rosa? Que a mulher que tem o direito a uma rosa, eu usei um cabinho para representar a crase, para vocês não esquecerem mais. E aqui não tem a preposição, logo encontramos a nossa alternativa, que é a que está em desacordo, que seria essa. Vamos ver as outras? Alternativa D, assiste a mulher o direito à licença maternidade. Opa, aqui está correto, olha o cabinho da rosa aqui, ó, que a mulher tem o direito da rosa. Então, está correto, não é essa a alternativa. E a alternativa E, todos assistem ao jogo atentamente. O de ver, né? Tá vendo? Tem os dois olhinhos aqui, ó, que é no sentido de ver. Então aqui está correto. Logo, a alternativa C é a incorreta. Aliás, no nossa questão seria a que a gente está procurando a incorreta, né? Então vocês vocês iam assinalar a letra C. Ficou meio longo o vídeo, mas é porque eu tinha que explicar vários outros assuntos relacionados para conseguir seguir nessa questão, explicar mnemônicos, que são técnicas de memorização, vai te ajudar bastante a nunca mais esquecer isso. E eu vou pedir para vocês não esquecerem de se inscrever no canal, até para vocês, quando tiver vídeos novos, vocês vão ser avisados. Clique no sininho lá no YouTube. Também pode me adicionar no Facebook, vai estar meu Facebook na descrição abaixo. Lá tem muitas questões de vários temas, não só língua portuguesa. E vou deixar o meu contato do WhatsApp caso alguém queira participar da lista de transmissão. Que tem vários temas, como língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, código de processo civil, trabalhista e previdenciário. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado.